Legal, gente. Vamos começar agora a falar de oscilador harmônicos em outros contextos, né? Vamos começar falando do oscilador harmônico acoplado, melhor dizendo, dois osciladores harmônicos acoplados um ao outro, né? Como nessa figura aqui. A gente tem uma massa M1, né? Uma massa M2, entre elas uma mola de constante elástica K2. E do outro lado da massa M1 tem outra mola, do outro lado da massa M3 mais uma mola, né? Essas duas molas das extremidades estão presas a paredes e o sistema fica vibrando apenas no sentido longitudinal, tá? Não tem vibração transversal não, assim, nessa direção vertical não tem, tá? Só na direção aqui horizontal seria, né? A direção a direção longitudinal, tá? E como a gente mede, né, o deslocamento dessas molas e as forças que elas sentem? Bom, a gente vai considerar que nesta posição aqui, tá, que eu estou desenhando, as molas estão todas em equilíbrio, todas no comprimento relaxado, né? Não estão sentindo nenhuma força e não estão exercendo forças nenhuma sobre as molas também, né? Tá? E em algum instante você encontra as partículas aqui na posição x1, a massa m1, deslocada da posição de equilíbrio de um certo x1, e a massa m2 deslocada para um ponto x2. Então a deformação, né, nessa primeira mola de constante K1 aqui, por exemplo, é x1. A deformação ela está esticada, né, nessa figura. A mola de constante K3 tem uma deformação x2, mas ela está comprimida, tá? E aí a mola do meio, né, ela está sofrendo qual deformação? Bom, x2 menos x1, né? A mola da esquerda aqui, de constante elástica K1, ela está esticada de x1. A mola da direita, ela está comprimida de x3, então eu vou colocar aqui menos x3, né, para dizer que ela está comprimida, menos x2, perdão, né? X3 não, x2. E a do meio, ela está deformada de x2 menos x1. Supondo que o x2 é maior do que o x1, ela está esticada também a mola do meio. E aí vamos lá, né? Forças igual a massas vezes acelerações, leis de Newton, né? Força igual a ma. Então, da primeira partícula de massa m1, ó, né? Massa vezes aceleração da primeira partícula, ela sente a força da mola de constante k1 menos k1 x1, né? Porque a mola aqui ela está esticada, a mola K1 está esticada, ela tende a fazer a partícula 1 voltar, menos K1 x1. E aí ela tem, né, uma outra mola, sente uma outra força nesse outro sentido, né? Se o x2 menos x1 aqui é positivo, essa mola K2 tende a puxar a partícula M1 para a direita, no sentido positivo de x, né? Como está indicado aqui em todas essas setas. Então, mais K2x2 menos x1. Essa aqui é a força da mola K2 que puxa a partícula para a esquerda no sentido positivo de x quando ela está esticada. Então está aqui a força na primeira partícula. Na segunda partícula, vamos ver, né? M2, x2, dois pontos, então massa vezes aceleração da segunda partícula. Você tem lá a força da mola K2, que é nesse caso, né, puxando para a direita, para a esquerda aqui, sentido contrário ao do eixo x, então é negativo aqui, né? Menos K3x2 também, né? Quando o x2 aqui é positivo, a mola K3 está comprimida, ela empurra a partícula para o sentido oposto ao do eixo x, então menos K3x2. Esse aqui então é o sistema de duas equações diferenciais ordinárias que a gente tem que resolver para encontrar x1 e x2, os deslocamentos das duas massas, né? Uma outra maneira de resolver esse problema é usando a mecânica lagrangiana. Se você não conhece mecânica lagrangiana, recomendo fazer algum curso de física clássica, ou relembrar, se você já conhece e já esqueceu, né? Relembre isso lá. Lagrangiana, a função lagrangiana, ela é dada pela energia cinética menos a energia potencial, quando a gente tem forças conservativas, vínculos holonômicos, etc., né? Que é o caso aqui. Todas as forças são conservativas, todos os vínculos são presos à parede, né? As massas presas a uma parede fixa, presas às massas aqui. Então é tudo bonitinho, nada depende da velocidade, apenas das posições. E aí a gente escreve energia cinética é 1 meio de m1 v1 ao quadrado, né? x1 ponto é o v1. Mesma coisa para a partícula 2. E aqui os potenciais de mola, né? Das três molas.
o meio de K1 x1 ao quadrado para a mola 1, para a mola K3 aqui a gente tem o meio de K3 x2 ao quadrado, que é a deformação dela, x2, né? E a mola do meio, um meio de K2, x2 menos x1 ao quadrado. Aí você usa as equações de Lagrange ou de Euler-Lagrange, né? Que são essas daqui, derivada parcial da lagrangiana com a velocidade x1. Isso vai te dar a derivada parcial da lagrangiana com a posição x1. Coisa parecida para a partícula 2, né? Para o x2 e x2 pontos. Tá resolvendo essas duas equações aqui, ou aplicando essas derivadas todas, você vai obter as mesmas equações que o Newton já te falou que você obteria de qualquer maneira, tá? Então é isso, gente. Para esse primeiro vídeo tá bom, tá explicado o problema, né, fisicamente. O que a gente vai procurar fazer nos próximos vídeos é resolver este sistema de equações aqui e encontrar x1 em função do tempo, x2 em função do tempo. Tá legal? Era isso então para esse primeiro vídeo, gente. Até daqui a pouco. Valeu!